Oi gente, mais uma resenha de paleta nesse canal e hoje é com nada mais, nada menos do que a Nouveau, essa paleta da Anastasia que foi lançada já tem alguns meses. Eu só consegui comprar ela agora em novembro e assim, tão aguardada por mim, como eu quis essa paleta. Eu fiquei uns meses sem comprar nada e eu quase caí em tentação pra comprar essa paleta. Ainda bem que eu esperei, né? Porque pelo menos eu sabia que havia um desconto agora em novembro e consegui comprar com desconto. Maravilhosa, gente. Desde que eu vi pela primeira vez, eu surtei com essa história de cores, cheia de verdinhos e tons oliva. Ai, tudo pra mim. Eu tô com expectativa bem alta pra ela, porque, né, assim, tanto tempo querendo comprar essa paleta e assistindo 1000 vídeos, porque eu tinha que ficar assim assistindo vídeo lá, né, pra admirar ela pela tela da TV ou do celular, quando eu via os posts no Instagram de vídeos feitos com essa paleta. Ai, é maravilhosa. E é uma paleta que fez a Anastasia voltar pro coração das pessoas, né, porque a Anastasia ficou meio defasada, digamos assim, por um tempo. Teve muita influência quando eles lançaram a Modern Renaissance, que inclusive eu comprei também junto com ela, que eu quis a Modern Renaissance por 6 anos, e esse ano eu falei, não, finalmente eu vou comprar essa paleta. Depois eles entraram numa era de lançar muitas paletas, umas seguidas da outra, as pessoas foram cansando, e aí não tinha mais aquele auê todo que as pessoas faziam em torno das paletas da Anastasia, né? E aí, quando eles fizeram a Modern Renaissance, mudou o mundo da maquiagem. Se a gente tem sombras das cores que a gente tem hoje, é por causa da Modern Renaissance. Na época que aquela sombra foi lançada, aquela paleta foi lançada, aquelas cores, gente, eram muito difíceis de achar em paletas de sombra unitária, no geral. Era uma época que o mercado de maquiagem não era igual hoje, né? Principalmente o nacional. Então, devemos tudo à Modern Renaissance. E parece que a fórmula do sucesso para Anastasia Beverly Hills é fazer paletas inspiradas em movimentos artísticos, né? Período do renascentismo, inclusive a Modern Renaissance tem cores muito específicas das obras de artes feitas nesse período, e não seria diferente com a paleta Nouveau, que também se você olha essa história de cores aqui, são cores que você vê nas obras de arte do período Art Nouveau. Se você pesquisa Art Nouveau cores no Google, são mais ou menos as cores que tem na paleta. Gente, maravilhosa. Aí eu amo, assim, uma paleta de sombras inspirada em uma coisa que faça sentido e se torne uma paleta mesmo. Tipo um godê na sua mão. Não é novidade pra ninguém que eu gosto dessa história de cores, né? Que, inclusive, logo no dia que essa paleta foi lançada, assim que ela foi revelada pelo perfil lá da Anastasia, eu lembro que eu já tava nos stories fazendo uma relação de cores com uma outra paleta que eu também amo a história de cores, que eu vou deixar do lado aqui, vou procurar no arquivo do Instagram os stories que eu fiz, que é da paleta Jade da IK by Kiss. Tô olhando aqui no celular, foi 6 de junho. E aí, de cara, eu já lembrei dessa paleta, né? Que também é uma paleta que eu amo e que eu já fiz vários vídeos aqui no canal. E eu sempre indico, tanto essa quanto a Agatha e a Coral também, né? Que fazem parte da mesma linha, são paletas ótimas. Mas enfim, essa história de cores aqui é muito parecida com ela. Elas não são dupes, porque, né? Uma tem 12 cores, outra tem 9 cores. Essa daqui, inclusive, é dupe de outra paleta. Ela veio de outra paleta, né? Essa história de cores veio de uma paleta da Huda Beauty. Mas é inegável que essa paleta é uma ótima substituta para essa, né? Tanto que eu já fiz essa mesma analogia, digamos assim, quando eu fiz uma make antiga para uma make lançamento número 2, o segundo vídeo desse quadro. E aí eu coloquei essa paleta na lista e usei essa como uma substituta pra mim mesma, né? Porque eu queria tanto comprar a Nouveau que eu usei essa no lugar pra substituir. Em breve eu faço um vídeo tipo uma batalha das duas, pra gente ver como que fica lado a lado, só por curiosidade. Mas enfim, vamos aplicar sombras nos olhos, mas antes saiba que eu sempre avalio todas as paletas de sombras através de 5 critérios que são
sombra mate que faz sobreposição. Eu costumo começar a aplicação da mais clara para mais escura, então eu preciso de uma sombra que faça essa sobreposição, que pigmente uma em cima da outra. Segundo critério, sombra mate que não mancha ou sombra mate que não abre. Terceiro critério, sombra mate que não some quando esfuma. Quarto critério, sombra mate que não perde a intensidade da cor, que não perde a saturação da cor, que não desbote depois de minutos aplicada. E quinto critério, sombra cintilante que eu consigo aplicar com um pincel para ter mais precisão e também para evitar de sujar a mão. Vou começar então a aplicar a sombra nos olhos. Ai, tô tão emocionada que eu finalmente vou usar essa paleta. Eu nem passei o dedo ainda nelas, gente, nada. Ah, inclusive eu tenho que deixar um espacinho no vídeo pra colocar os swatches. Vou deixar os swatches passando aqui na tela agora pra vocês verem. Agora vamos aplicar a sombra nos olhos. Ai, vai ser a primeira vez. Ai, deixa eu sentir a textura da sombra. É porque eu só vou fazer o swatch depois que eu acabar esse vídeo, né? Nossa, bem lisinha. Tá, vamos lá. Eu vou começar por esse tom aqui. Eu queria tanto essa paleta, gente, pelo amor de Deus. Ui! Ó, solta bem pro pincel. Ela esfarela, como sempre, como todas as sombras mates da Anastasia. Vou começar com essa sombra clara, porque é praxe aqui eu sempre começar pela sombra clara, né? Ó, é uma cor que não dá pra ver muito, que ela é bem do tom da minha pele. É aquele tom que a gente usa pra selar a pálpebra. Pra mim não tem nem uso como transição, porque não dá pra ver. A não ser que eu quisesse usar, sabe quando você faz, sei lá, aqui escuro e aqui você quer selar com uma cor, o tom da pele, que no meu caso eu usaria essa, né? Se é uma pessoa com tom de pele mais escuro, ela vai usar um tom mais próximo do tom de pele dela. E aí vou então pro segundo tom, que é esse aqui, e aí já vai dar pra ter uma noção de como ela vai fazer sobreposição. Eu tenho uma paleta da Anastasia que não faz, que é a Norvina. A Norvina, assim, ó, nessa embalagem retangular também. Não as Norvinas, não as mini Norvinas ou as Norvinas Pro. Ó, parece que fez, né? Nossa, gente, esfumou como uma nuvem. E vou logo pra esse verde, que vocês sabem que eu amo. Sombra verde. É um verde acinzentado, cara, que lindo. Olha, gente. Fez de novo sobreposição, já é a terceira camada de sombra. Aqui, né? Aqui não. Mas aqui, perto do marrom, era a terceira camada de sombra. Aí ela faz sobreposição, tudo pra mim. Vamos ver se vai sumir na hora de esfumar, né? Que aí é o problema. Hora da verdade. Deu uma manchadinha ali. Já vi. Ou é impressão minha? Eu não tenho a mesma visão que vocês têm. Aí vocês estão vendo a minha pálpebra bem. Eu vejo mais ou menos, né? Mas bem aqui, ó, parece que abriu um pouquinho. Tá vendo que dá pra ver um bege lá embaixo? Bem aqui, ó. Aí, sombra. Pra que você foi abrir esse buraco? Mas beleza. Vou pegar um pincel maior pra esfumar. Fica um verde bem fechado, quase cinza. Eu diria que ela não fica na cor que tá no pan. Inclusive, gente, o girafômetro, ele tem 5 critérios, porque a paleta nunca pode zerar, né? Quem sou eu pra zerar uma paleta? E não é porque às vezes não atende 5 critérios no meu gosto pessoal, do que eu acho que é importante numa sombra funcionar. Pode ser que a paleta seja nota 10 para uma outra pessoa, porque ela não liga para os 5 critérios que eu fico avaliando. A sombra esfarela pode ser um critério. A sombra fica na mesma cor que no olho que tá no pan, pode ser um critério. E são coisas que eu não considero porque a cor da sombra no pan, no olho, é importante, eu acho. Mas assim, eu acabei não colocando no girafômetro. Tá vendo que aqui tá bem mais verde do que aqui, que fica bem mais cinzinha? Mas beleza. O que esperar de uma sombra acinzentada? Que ela fique acinzentada, né? Vou aplicar essa sombra. Peguei um pincel achatadinho.
Nossa, ui. Um olho. Nossa, fica até sem palavras. Imagina um olho monocromático com esse lilás. Verônica, mas você sempre fala que você não gosta de sombra roxa. Então, gente, mas eu acho que esse aqui... lindo! Meu Jesus! Nossa, muito lindo. Achei lindo. E aí aqui no meio do olho eu vou usar de novo essa sombra aqui, ó. Que é aquela sombra de transição que tem mais cor do que a mais clara da paleta. Hora da verdade, vamos esfumar. Eu achei que a sombra sumiu um pouquinho. A sombra começou a criar uma cor nova aqui. Eu vou voltar com o roxinho. E aí, com o pincel que eu tava aplicando a cor de transição de novo aqui, parece que sumiu a hora que eu esfumei, né? Eu acho que tem que fazer... Preciso fazer um outro tipo de esfumado pra ter certeza. Aí eu vou aproveitar esse roxinho e descer com ele aqui, ó. E com um pincel bem pequenininho, eu vou usar o verde, o mesmo verde... Ai, tô fora de frame. O verde que eu usei aqui embaixo. Nossa, tem alguma coisa dentro do meu olho? Que é isso? Era resquício de máscara. Sabe máscara que desfaz em pedaço? Às vezes ficam uns pedacinhos dentro do olho. Que saco. Essa make aqui eu vi de uma moça que faz TikTok. Ela não fez exatamente assim, né? Quer dizer, eu não fiz exatamente igual ao dela. Porque meu olho é diferente, mas era basicamente, ela tinha colocado um roxinho aqui, essa cor aqui e essa cor aqui. Sempre bom dar os créditos, né? É porque eu achei essa combinação tão bonita, diferente, né? Tipo um verde e um roxo. Essa aqui fica então como sugestão de make número 1. E vamos fazer o outro olho. Eu vou começar de novo com essa cor aqui, agora direto com essa cor de transição. Nossa, esfuma muito fácil. Muito fácil. É tipo assim, a prova de ficar marcado, sabe? Nossa, esfuma muito fácil. Pra vocês terem uma noção de como que é, eu achei similar à facilidade de esfumar. A da paleta da Prelessa, quem tem vai saber como que é a sensação de esfumar essa sombra aqui. Eu achei muito parecido. E aí agora eu vou usar uma cor mais escura, que aqui no caso é essa sombra aqui, né? E se tratando de marrom. De novo ela fez sobreposição. Por mais que não vai dar muita diferença, né? Só vai ficar uma cor mais quente aqui no canto externo. Mas em relação à cor, quando tá esfumado, fica tudo parecido. Então, fica redundante usar as duas cores juntas. Usa uma quando quer uma mais clara e usa a outra, essa aqui que eu acabei de usar, quando quer uma coisa mais quente. Mas muito fácil de esfumar. E aí, agora eu queria usar essa cor aqui. Deixa eu passar o dedo nela, porque ela tem uma textura... Ela parece cintilante, mas... ela não tem muito brilho, mas ela tem uma textura muito diferente. Essa aqui, ó. Ela tem até uma cremosidade, assim. Engraçado. Eu vou aplicar ela aqui. Acho que eu vou aplicar na pálpebra inteira. Acho que sim. Oh. O que eu vou fazer com isso aqui agora, Deus? Dá pra me explicar? Obrigada por ter arrumado. Vou então aplicar no olho inteiro. Olha. Nossa, mas eu peguei pouquinho e olha o tanto
Olha o tanto que ela aplica. Não é mate, mate, mas também não é cintilante, cintilante. Eu nem precisei voltar na paleta pra preencher a pálpebra inteira. Achei isso incrível. E aí eu vou tentar esfumar essa bordinha aqui, né? E aí, gente, tem uma sombra aqui nessa paleta que quando eu vi as fotos de divulgação só da paleta, eu falei, nossa, que verde metalizado lindo! Quer dizer, não tinha saído os swatches ainda, né? Tinha só a foto da paleta e tal. E eu lá, nossa, tem um verde escuro, cintilante, não sei o que. De repente, quando saiu o swatch, nossa. É aquela cor de sombra besouro. Pra quem gosta de sombra besouro, vai amar, com certeza. Que é aquela sombra com fundo marrom e reflexo esverdeado. E se eu olhando aqui, ó, não dá pra ver que tem esse reflexo marrom. Pelo menos não pessoalmente. Às vezes a câmera capta umas coisas que pessoalmente não dá pra ver. Parece um verde, né? Metalizado. A hora que você passa a mão, é besouro mesmo. Eu vou aplicar por cima dessa cor pra intensificar o verde, né? Primeiro eu vou aplicar com pincel. Ai, essas texturas de cintilante aqui eu tenho certeza que aplica com pincel. Ó. Apesar de eu não gostar da cor, né? Ó, por cima desse marrom escurão ficou bonito até. Apesar de eu não gostar da cor, como eu tava falando, ela aplica muito bem com o pincel, ó. E aí aquele tanto que tinha no dedo, ó, tá vendo? A mesma coisa, não mudou nada, não ficou mais intenso. Então temos sombra cintilante que aplica com pincel, mas calma, eu vou aplicar todas as sombras cintilantes nessa paleta ainda. Vou voltar aqui um pouquinho com o pincel que eu tava com a sombra mais escura, pra tirar a marcação aqui e um pouquinho aqui também. Será que se eu aplicar esse verde, ó, vai ficar um pouquinho mais... Eu acho que não. Não. Limpar aqui embaixo, que caiu bastante sombra. Torcer pra não sujar. E agora eu vou de novo com essa cor escurona. Isso aqui com um pincel pequenininho. E de novo com um pincel pequenininho, eu vou usar esse verde aqui. Esse aqui embaixo. Na verdade, eu vou tentar aplicar essa cor aqui, ó. Que eu achei que ficou muito claro. Esse aqui eu acho que eu quero esse. E aí no cantinho eu vou usar um dourado. Vou usar essa cor aqui, ó. Nossa, eu usei um corretivo reboco hoje. Minha olheira tá numa situação deplorável. Tá, e aí acabou, né? Eu fico aplicando muitas sombras, que é pra vocês verem... várias cores em ação. Mas dava pra ter parado nessa sombra e depois nessa daqui por cima. E aí finalizar o olho. Aplicar aqui embaixo se quiser e finalizar. Eu passei uma camada leve de máscara de cílios, só pra ajudar a visualizar o olho como finalizado. E aí a gente tem duas opções de maquiagem. E eu preciso ver esse pontinho aqui, ó. Ó, tá vendo se eu puxo? Vocês conseguem ver? E aí... Isso, né? Perdeu 2 pontos já ao total, né? Essa sombra aqui parece que ela some quando esfuma e manchou esse verdinho. Mesmo que pouco, bem pouco, tem sombra que mancha bem mais. Critério é critério, né? Tem que seguir. E agora eu vou colocar bem de pertinho os dois olhos que eu acabei de fazer, pra vocês verem bem no detalhe. E agora, recomeçando, eu vou usar de novo essa sombra verde, que foi a que manchou. E eu vou ver como que ela vai sair sozinha. Eu vou trocar de pincel, eu vou depositar com um pincel menor. E aí eu esfumo com um pincel maior. Essa já não esfuma tão fácil igual aquele
Marronzinho de transição. Peguei mais produto. Mais difícil de esfumar essa sombra. Um pouquinho mais, mas deve ser porque ela é mais escura. E aí não tinha um tom de transição antes pra ajudar, né? Pode ser isso, e pode ser que a sombra também realmente dê mais trabalho sozinha. Esfumando assim, eu não acho que manchou. E eu vou usar um verde que eu não usei ainda, que é esse verde aqui do cantinho. Todas as sombras cintilantes até agora estão funcionando bem com o pincel. Vou aplicar bem aqui no meio. Olha isso. Ai, eu amo. Quando a sombra aplica com o pincel. Eu amo. Volto com o verdinho pra esfumar aqui na bordinha. Eu não usei nem essa nem essa ainda, né? Eu queria, na verdade, usar essa, porque eu queria um dourado. Mas vou usar essa. Olha, até que ela é douradinha o suficiente. É um cintilante muito parecido, muito similar com o cintilante da Norvina, a retangular. Só que a da Norvina eu sinto que é mais brilhosa, tipo de partícula de brilho. E de textura ela é mais cremosa, tanto que quando você encosta nela, ela meio que parece que dá a impressão que ela tá derretendo. E aí embaixo, novamente, com a sombra verde. Só que eu vou aplicar mais aqui no cantinho. E eu acho que eu posso, né, aplicar a sombra douradinha agora, que eu já usei, no cantinho interno, só pra fazer um detalhe aqui, ó. Vamos ver se ela fica muito mais clara do que a outra. Vou dar uma diferença, hein? E eu sinto que eu preciso fazer uma coisa, eu já até comecei a aplicar ali. Eu vou pegar aquela sombra de transição, essa aqui, ó, aqui, porque me incomoda sombra fria, esfumada, direto pro meu tom de pele, fica muito esquisito. Então eu preciso dar uma esquentadinha. E aí eu peguei essa que é mais próxima do meu tom, pra ficar mais sutil, ó. Nossa, faz toda a diferença. E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Dar uma esquentada também. Tem alguma sombra que eu não usei ainda. Tem essa daqui, ó, que eu descobri que tem um reflexo verde. É tipo um dourado com reflexo verde. Amo sombra com reflexo verde. Mas eu queria usar esse roxinho. Eu vou aplicar ele, então, na pálpebra inteira. Igual eu falei que deveria ficar legal. E agora eu vou esfumar esse roxinho. E também não tá sumindo. E naquela hora eu tive a impressão de que eu não tinha certeza se tinha sumido na hora de esfumar ou não, né? Esfarela bem. E aí aqui embaixo eu vou usar essa cor aqui, que é aquele dourado com reflexo verde, que eu não usei ainda. E aí eu vou só puxar aqui assim, ó, pra não ficar uma divisão meio feia. E aí dá uma esfumadinha aqui e começa o roxo. Venho com o roxo um pouquinho aqui. E finalizei com a máscara de cílios. E de novo temos mais duas opções de make pra fazer com essa paleta. Vamos então às considerações finais dessa paleta. Hoje é um dia diferente, se passaram 2 dias desde que eu gravei o vídeo e eu acabei de editar, só falta mesmo incluir essas considerações finais que eu vou gravar agora. Eu fiquei insegura de gravar as considerações finais naquele dia, por conta daquele primeiro olho que eu fiz e que eu tive a impressão que a sombra manchou. Eu não tive certeza porque a visão que eu tenho da minha pálpebra é diferente da visão que vocês têm quando eu tô gravando, né? O máximo que eu consigo ver é nesse ângulo aqui.
e vocês conseguem ver a minha pálpebra inteirinha. Se eu deixo o espelho assim, eu já não vejo a pálpebra. Então eu quis editar o vídeo, ver como que a sombra ficava na câmera para ter uma opinião final melhor, né? E considerar os pontos do girafômetro melhor. Também teve uma questão de eu ter ficado insegura em relação a uma sombra que eu não tenho certeza se tinha sumido ou não quando eu fiz o primeiro olho, que é a sombra roxa. E editando eu também consegui ter uma visão melhor do que aconteceu. Dito isso, essa paleta fez 9 pontos no girafômetro. Eu tirei 1 ponto por ela realmente ter manchado no primeiro olho que eu fiz. Essa sombra verde mate aqui, que é uma sombra difícil de esfumar. Eu fiz depois um outro olho, se não me engano foi o terceiro olho que eu fiz. Eu coloquei direto por cima do corretivo e é uma sombra difícil de esfumar. E por sentir essa dificuldade, já é uma sombra que pode realmente dar um indício que quando ela está em cima de uma outra sombra mate, corre o risco de manchar, que foi o que aconteceu no primeiro olho que eu fiz. Mesmo que tenha manchado bem pouco em comparação a outras sombras que mancham mais. Mas como eu disse também no meio do vídeo, critério é critério, né? Então perde um ponto por conta disso. É uma sombra difícil de esfumar sozinha e por cima de outra sombra, ou seja, em sobreposição, ela pode manchar. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. Então perdeu esse ponto. A outra questão sobre a sombra roxa, também nesse primeiro olho que eu fiz, foi se ela tinha sumido na hora de esfumar o encontro entre duas sombras. Eu não achei que sumiu, eu tô falando isso depois de ter editado o vídeo, não achei que sumiu, depois eu fiz um olho monocromático com a mesma sombra, esfumei e não sumiu, então por isso não perde esse ponto. O que aconteceu é que claramente as duas sombras começam a formar uma nova cor de degradê, porque eu tô esfumando o encontro de duas cores, então tava formando uma nova cor, mas não que a sombra tava sumindo. Dito isso, então, a nota final dessa paleta no girafômetro é 9. Ou seja, uma paleta ótima, né? No entanto, muito cara. Ela chegou aqui na Sephora Brasil pelo preço de R$ 399. Imagino que quem tenha acesso a comprar ela no exterior, o preço não vai ficar muito longe disso também. Então, o que eu diria é que, assim, se você quer muito, mas o valor tá pesando, espera uma promoção, que foi o que eu fiz. Por mais que eu tenha passado muita vontade, muita tentação, eu consegui esperar para comprar num valor promocional. Pode ser que apareça aí um cupom de desconto, alguma coisa nesse sentido. Ou daqui a um tempo ela entre em outlet, volta e meia acontece. Uma vez essa daqui entrou com 40% de desconto na Sephora, recentemente inclusive. E de novo, é uma paleta realmente ótima. Eu achei que as sombras da Anastasia tiveram um upgrade, parece que eles melhoraram muito a fórmula das sombras. Já era muito boa, mas melhoraram. Essa paleta aqui, que é uma paleta que eu cito no meio do vídeo, que é a paleta Norvina, também da mesma marca, ela tem os mates que funcionam bem, só que esses mates aqui esfarelam muito, bem característico da marca, mas é bom mencionar. E esses mates aqui esfarelam menos, o que não é um problema, mas como é uma característica das sombras da marca, é bom mencionar. Os mates dessa paleta aqui não fazem sobreposição, eu não consigo aplicar uma sombra mate escura por cima de uma clara já aplicada no olho. Nessa paleta eu consigo, então eu considero que teve essa melhora na formulação. Esfumam muito fácil, como sempre. E as sombras cintilantes eu achei que estão bem parecidas, só que essa daqui tá menos cremosa do que essa, o que não é um problema, é só uma característica da sombra. E outro ponto muitíssimo positivo é que absolutamente todas as sombras cintilantes dessa paleta aplicam com o pincel. O que eu não posso deixar de mencionar é esse roxinho, gente. Tô apaixonada por uma sombra roxa, finalmente posso dizer que uma sombra roxa fica boa em mim. E é isso que eu tinha pra falar na paleta. Vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma com essa resenha. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!